Olá, vamos começar? O tema de hoje é algo que muitas vezes parece um grande mistério dentro das empresas: os custos de tecnologia. Nesta nossa análise, a ideia é apresentar um roteiro bem prático com 4 passos para ajudar a transformar a área de TI. Sabe, para deixar de ser vista só como um centro de custo e passar a ser uma verdadeira vantagem competitiva. E a primeira pergunta que precisamos fazer parece simples, mas ela é fundamental. Qual é o custo real da TI numa empresa? A verdade é que, para a maioria das organizações, a resposta é bem mais complexa do que parece. Isso porque muitos desses gastos estão, digamos, escondidos, diluídos em orçamentos de outros departamentos. Então, para a gente começar com todo mundo na mesma página, vamos definir o que é isso. O gerenciamento de custos de TI é, basicamente, uma metodologia financeira. O objetivo dela é rastrear tudo o que envolve tecnologia, desde a compra de um computador, passando por licenças de software, até os salários da equipe e outros custos que nem sempre são óbvios. Ok, mas onde é que essa gestão se encaixa na estrutura da empresa? A resposta é simples: lá no topo. Isso aqui não é uma tarefa operacional de curto prazo de apagar incêndio. Pelo contrário, é um componente-chave do planejamento estratégico, sabe, algo definido pela alta administração, com foco no longo prazo e, claro, sempre alinhado à missão e à visão do negócio. Agora, vamos mergulhar no problema central, o tal do custo oculto da tecnologia. A grande dificuldade em gerenciar esses gastos é que eles raramente estão todos juntos num lugar só. Eles se espalham pela organização inteira e, por isso, muitas vezes são simplesmente ignorados. Vamos pegar um exemplo bem prático para isso ficar mais claro. Pense na compra e implantação de um novo servidor. O custo do equipamento em si é óbvio, né? Mas ele é só o começo. A partir daí começa um verdadeiro efeito cascata de custos que, na maioria das vezes, ninguém preveu. Pensa só, esse servidor vai consumir mais energia elétrica. Vai precisar do suporte de um engenheiro de rede, talvez até de um desenvolvedor. Ele vai se conectar com celulares, impressoras, com a rede de internet. Cada um desses pontos acaba gerando um novo custo que muitas vezes não é rastreado de volta para sua origem. Fica perdido. Essa imagem aqui ilustra o desafio de um jeito perfeito. Os custos de TI são exatamente como um iceberg. O que a gente vê no orçamento como a compra de um hardware é só a pontinha. A maior parte dos gastos está ali, debaixo d'água, completamente invisível para uma análise mais superficial. Então, a pergunta é: como navegar nessas águas e encontrar esses custos escondidos? Bom, a solução está numa abordagem bem estruturada. A proposta aqui é um roteiro prático, testado e aprovado, dividido em 4 passos fundamentais. Vamos lá, primeiro passo, ter o controle do custo total. O que isso quer dizer? Significa ir muito além do orçamento do departamento de TI e mapear todos, absolutamente todos, os gastos com tecnologia na empresa inteira. E o ponto crucial aqui é o seguinte: sem essa visão completa, qualquer esforço para reduzir custo pode dar muito errado. Imagina só, eliminar o serviço sem entender quem depende dele. Isso pode paralisar outras áreas e, no fim das contas, gerar custos ainda maiores lá na frente para consertar o estrago. Certo, agora vamos para o segundo passo. Uma vez que os custos totais já são conhecidos, o trabalho é focar no que realmente gera demanda por serviços de TI. A pergunta é: por que esses recursos estão sendo consumidos? O que está por trás disso? E aqui vem uma grande virada de chave, uma mudança de mentalidade. A TI não deve ser vista como um simples serviço de apoio, mas sim como um negócio interno. Ela tem uma oferta de serviços e precisa equilibrar isso com a demanda das outras áreas, sempre justificando seu valor. E aqui a gente toca num ponto bem sensível: o superdimensionamento. É muito, mas muito comum que as empresas paguem por mais capacidade do que elas realmente precisam. Sabe, em tempos de economia tranquila, isso pode até passar batido, mas em cenários mais desafiadores, manter recursos desnecessários é um luxo que não dá para bancar. Seguindo em frente para o terceiro passo. A proposta aqui é ser implacável, no bom sentido, na hora de avaliar os serviços que a TI entrega. E para fazer isso, é preciso adotar uma perspectiva diferente, de fora para dentro. O que isso significa na prática? É fazer perguntas como: nossos clientes realmente valorizam este serviço? Ou será que nossos fornecedores nos veem como eficientes? Essa abordagem, sempre conectada com os objetivos da companhia, traz um olhar novo sobre o que de fato agrega valor e o que pode ser ajustado ou até eliminado. E, finalmente, o 4 passo. Ele é um convite para a gente sair da zona de conforto.
A otimização de custos de verdade exige criatividade, exige quebrar com as soluções convencionais, que muitas vezes, convenhamos, são as mais caras. Tem um ditado antigo no mundo da TI que diz: ninguém é demitido por escolher o fornecedor líder. O problema com essa mentalidade é que ela pode levar a ambientes superdimensionados, complexos demais e, claro, caríssimos. A otimização exige coragem para questionar isso e avaliar se soluções mais simples e criativas não seriam mais do que suficientes para o negócio. E assim, a gente chega à conclusão. Ao seguir esses 4 passos, o gerenciamento de custos de TI deixa de ser só uma atividade contábil meio chata e se transforma numa ferramenta poderosíssima de gestão estratégica. Então, o ponto central é este: otimizar não é sinônimo de sair cortando tudo. É sobre redirecionar os recursos. É parar de gastar com aquilo que não gera valor para poder investir de forma mais inteligente na tecnologia que realmente impulsiona os resultados e melhora os processos do negócio. E para finalizar, fica uma reflexão. Depois de toda essa análise, como a área de tecnologia é vista dentro de uma organização? Apenas como um centro de custo inevitável que só dá despesa? Ou como um verdadeiro motor para a inovação e para o crescimento? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro do negócio.